Alô, alô, alô. Vamos dar início, né? Não é hora, hoje não. Não, nem comenta nada. Se não tiver assunto não comenta nada. Vai ter que ler o projeto. Não, só lê o projeto. Li a ata, lê o projeto e qual família? Mata e marca a sessão. Quem tem quórum? Tem quórum, pode começar. Quantas pessoas você vai iniciar? Não, pode começar já mesmo. Pode começar. Alô, alô. Boa noite a todos. Vamos dar início então à sexta sessão extraordinária, marcada para o dia 10 de novembro de 2016. Quero saudar os presentes, todos. A Fátima, seja bem-vinda, todo mundo que estão aí. Doutor Sebastião, Fabiano. Então nós vamos dar início lendo a ata da sessão anterior. Eu pedi à vereadora Adinorá que fizesse a leitura da ata, por favor. Ata da 16ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Iacanga. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal da Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária previamente convocada para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Feita a verificação das presenças, constatando a presença de todos e havendo quórum legal, deu por iniciados os trabalhos. Expediente, item número 1. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2016. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 20 de outubro de 2016. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item número 2. Em leitura, ofício número 071/2016, envia balancete do Executivo, referente ao mês de setembro. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do ofício. Após, informou que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Item número 3. Em leitura, projeto de lei número CMI 004/2016, origem Câmara, que dispõe sobre a suplementação e anulação de dotações orçamentárias do orçamento da Câmara Municipal de Iacanga e da outras providências. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto. Informou que o mesmo acompanha requerimento de urgência especial da mesa. Na sequência, o senhor presidente informou que retornará na ordem do dia desta mesma sessão. Item número 4. Em leitura e indicação número 035/2016, autoria vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da indicação. Após, informou que a mesma será encaminhada ao Executivo. Item número 8. Eleição do vice-presidente da mesa diretora 2016. O senhor presidente informou o retorno do vereador Carlos Donizete Cardoso, e assim deverá ser feita nova eleição para o cargo de vice-presidente. Conforme artigo 16, parágrafo 1º do Regimento Interno, a votação será secreta mediante cédulas impressas e mimeografadas, manuscritas ou datilografadas, com a indicação dos nomes dos candidatos e respectivos cargos. Informou ainda que as cédulas contêm somente os nomes dos vereadores que não compõem a mesa diretora. O verso das cédulas de votação já estavam assinados pelo presidente juntamente com o primeiro e segundo secretários. O senhor presidente convidou os vereadores Rafael Sedemac e Dorival Ferreira de Campos Filho para acompanharem o processo de votação secreto. Artigo 16, parágrafo 1º do Regimento Interno. O senhor presidente informou que, à medida que os senhores forem sendo chamados, favor se dirigir à mesa, assinar a folha de votação, retirar a cédula de votação, votar e, posteriormente, depositar na urna.
O senhor presidente realizou a chamada em ordem alfabética. Na sequência, o senhor presidente proclamou o resultado, informando que o cargo de vice-presidente para completar a legislatura será do vereador Carlos Donizete Cardoso. Pauta do expediente. Primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que dispensou o uso da palavra, assim como o próximo inscrito, o vereador Carlos Cardoso. Próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares e presentes, comentou sobre a gestão pública em relação à energia elétrica. Os próximos inscritos foram, respectivamente, os vereadores Sérgio e Dorival, ambos dispensaram o uso da palavra. Pauta da ordem do dia, item número 1. Em discussão única, o projeto de lei número CMI 004/2016, origem Câmara, que dispõe sobre a suplementação e anulação de dotações orçamentárias do orçamento da Câmara Municipal de Iacanga e da outras providências. Com a concordância de todos, o senhor presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do parecer. Após, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou que tem validade para os demais. Item número 2. Em primeira votação, projeto emenda à Lei Orgânica número 006/2016, origem Câmara, autoria mesa da Câmara, que, nos termos do artigo 43, inciso 1, combinado com o artigo 44, inciso 1 da Lei Orgânica, dispõe sobre emenda à Lei Orgânica do município de Iacanga, modifica parágrafo, artigo, dando nova redação e outras providências. Com a concordância de todos, o senhor presidente dispensou a leitura do projeto. Solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do parecer. Após, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado na primeira votação por unanimidade. O senhor presidente, em comum acordo com os nobres edis, os convocou para a sessão extraordinária para o dia 10/3/2016. Explicações pessoais. Primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, parabenizou a administração atual pelo evento na quadra poliesportiva em frente ao Beira-Rio, pelo torneio de pesca e comentou sobre a quantidade de público. Parabenizou ainda a professora Val pelas aulas de ritmos e caminhada Outubro Rosa. Comentou sobre o uso do Centro Cultural e a necessidade de maiores divulgações dos eventos. Comentou sobre o buraco na rua Dr. Sebastião de Paula Xavier com a Avenida São João, que é cobrado desde o início do seu mandato. Comentou também sobre a área com criadouro de mosquitos. Finalizando, deu boas-vindas ao vereador Carlos Cardoso. Próximo inscrito foi o vereador Carlos Cardoso, que dispensou o uso da palavra. Próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes. Parabenizou o executivo pelos recursos hídricos e eventos mencionados pelo vereador Rafael. Comentou sobre o abandono do campo de futebol do Peba, falta de água potável e o local onde seria uma lanchonete. Comentou também sobre o banheiro da praia, sobre a falta de nome da cidade no Trevo, sobre a gestão de iluminação pública, sobre a Santa Casa e Esporte no município. Próximo inscrito foi a vereadora Márcia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes. Comentou sobre sua decepção com a política e sua opção por não ingressar novamente. Parabenizou o companheiro Valdomiro pelo seu trabalho durante essa legislatura, sobre a atual legislatura e a próxima. Próximo inscrito foi a vereadora Sérgia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, comentou sobre o dia do cabeleireiro. Deu boas-vindas ao vereador Carlos Cardoso. Parabenizou a caminhada das mulheres contra o câncer. Lembrou que estamos no Novembro Azul e a luta agora é com os homens. Parabenizou a Prefeitura pela disponibilização de 4 ônibus para o Enem, os organizadores pelo Festival de Pesca e ainda a inauguração da quadra coberta no Jardim Boa Vista. Reclamou sobre a falta de funcionários na Secretaria da Câmara. Próximo inscrito foi a vereadora Dinorá, que dispensou o uso da palavra. Próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, comentou sobre a fala do vereador Bruno, sobre a iluminação pública e sua indicação. Mais baixo, gente. Por favor, vamos. Comentou ainda sobre o campo da Vila Nova Brasília, a quadra nova. O vereador Rafael pediu a palavra, a qual lhe foi concedido, e comentou sobre os vigias municipais.
Vereador Bruno pediu a palavra, a qual lhe foi concedida, e comentou sobre o vandalismo. Vereador Dorival retomou a palavra e comentou sobre a fala da vereadora Márcia, sobre o vereador Valdomiro. Comentou ainda sobre a fala da vereadora Sérgia, sobre o atendimento na Secretaria da Câmara. O senhor presidente solicitou ao vice Carlos Cardoso que ocupasse seu lugar. E ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, comentou sobre o raio-x. Deu as boas-vindas ao Carlos Cardoso e comentou sobre a fala da vereadora Sérgia, sobre o atendimento na Secretaria da Câmara. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente convocou novamente os mesmos para a próxima sessão extraordinária, agendada para o dia 10/11/2016. Após, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2016. Desculpe, 13 de novembro. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Dorival Ferreira de Campos Filho, primeiro secretário. Dinorá Gomes de Moraes, segunda secretária. Ok, a ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre a ata, eu coloco então a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Na sequência, o único projeto da noite, né? Em leitura e discussão única, o projeto de lei PMI 36/2016, de origem de prefeitura, que estabelece normas e procedimentos para o efeito de... Eu pediria silêncio, por favor. Que estabelece normas e procedimentos para efeito de consolidação de imóveis e futuras transferências desses a terceiros, na conformidade do pactuado nos autos da ação civil pública, número 000-1439868-260236, da segunda Vara Civil de Bitinga, bem como autoriza o Poder Executivo a fixar valores de transferência e dispensar a exigência de realização de leilão público para aquelas transferências. Eu solicito então ao vereador Dorival que faça a leitura do projeto, por favor. Iacanga, 4 de novembro de 2016. Encaminha projeto de lei número 036/2016. Senhor presidente, como resultado da reunião entre nobres vereadores e membros do Poder Executivo, ocorrida nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2016, nas dependências da Prefeitura Municipal, ocasião em que foi explanado e exaustivamente debatido o projeto de lei anexo, encaminhamos o presente, para que o mesmo seja apreciado por Vossa Excelência, bem como pelos demais edis que congregam essa Igreja Casa de Leis, requerendo que o mesmo seja analisado e votado em regime de urgência especial, nos termos do artigo 134, caput e incisos, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Iacanga. Para a tramitação do regime retroreferido, solicita-se também a Vossa Excelência a convocação de uma sessão legislativa extraordinária, se necessário, nos termos do parágrafo 3º, inciso 1, do artigo, combinado com o artigo 67, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Iacanga, para análise e votação do mesmo. Atenciosamente, Francisco Donzé dos Santos, prefeito. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos de Almeida, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Iacanga. Projeto de lei número 036/2016, de 4 de novembro de 2016. Estabelece normas e procedimentos para efeito de consolidação de imóveis e futuras transferências desses a terceiros, na conformidade do pactuado nos autos da ação civil pública de número 0001439-86.2001.8.26.0236, da segunda Vara Civil de Bitinga, bem como autoriza o Poder Executivo a fixar valores de transferência e dispensar a exigência de realização de leilão público para aquelas transferências. Capítulo 1. Da exposição de motivos. Artigo 1º. Levando-se em consideração que existe procedimento judicial tramitando na segunda Vara Civil de Bitinga, autos de número 0001-1439-86-2001-826-0236, o qual determinou o bloqueio de indisponibilidade dos imóveis objeto das matrículas descritas e caracterizadas no anexo 1, todas do cartório de registro de imóveis de Bitinga.
Artigo 2º. Considerando que tal ação perdura há mais de 15 anos, em primeira instância, e que tal fato está acarretando prejuízos tributários ao município, com a perda anual de recolhimento de ITBI, IPTU e ISS, bem como face ao adensamento populacional existente em tais áreas e virtude de ocupação irregular do solo urbano, o que hoje é irreversível e vem acarretando sérios problemas sociais. Notadamente pela existência do preceituado nos incisos 22 e 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 3º. Considerando, por fim, que por força de acordo na ação judicial antes mencionada ficou estabelecido que as áreas antes mencionadas ingressarão ao patrimônio público, a título de reparação dos prejuízos causados ao erário público municipal, como também que é dever constitucional e social do Executivo Municipal proteger, no que couber, o interesse de seus munícipes, notadamente aqueles que adquiriram imóveis e hoje estão na qualidade de detentores da posse direta com terceiros de boa-fé, e que se faz o estabelecimento de regras básicas que possibilitem a transferências a justo título de tais imóveis àqueles ocupantes, que se estabelecem as seguintes regras, condutas, procedimentos e normas a serem seguidas pelo prefeito municipal para a consolidação e transferência de tais ativos para aqueles detentores da posse direta dos imóveis antes mencionados, mesmo que proporcionalmente das normas e procedimento. Artigo 4º. A municipalidade de Iacanga poderá, pelo prazo improrrogável de 12 meses contados não da publicação da presente lei, mas sim da competente averbação da titularidade na circunscrição imobiliária competente, transferir, sem a necessidade de realização de licitação ou de leilão público, os imóveis mencionados no artigo 1º anterior, bem como aqueles que surgirem após desdobro ou desmembramento, a terceiros possuidores de boa-fé, desde que obedecidos os seguintes critérios. 1. Comprovação inequívoca por parte do pretenso adquirente de aquisição anterior por intermédio de instrumento particular de venda e compra quitado. Documento este que deverá passar pelo crivo e avaliação ou não por parte da Secretaria de Negócios Jurídicos ou seu equivalente. 2. Comprovação por parte do terceiro de quitação de tributos imobiliários através de apresentação de certidões negativas de débitos municipais. 3. Pagamento a título de recompra da quantia que equivaler a R$10 o metro quadrado, multiplicado pela metragem total do bem, terreno, exceto nos casos em que o valor utilizado para lançamento do IPTU for inferior àquele. Quando então adotar-se-á o valor tributável por metro quadrado lançado. 4. O município, a seu livre critério, poderá conceder um desconto de até 30% sobre os valores previstos no inciso anterior, nas hipóteses de pagamento à vista, bem como parcelar o preço de recompra em até 18 parcelas. 5. Em todas as hipóteses de transferência por escritura pública, a municipalidade não poderá responsabilizar-se pela eficção de direito, nem mesmo responsabilizar-se por eventual direito de regresso. 6. Para efeito das transferências da nua propriedade para os terceiros de boa-fé, excepcionalmente, e tão somente para esta primeira transferência, adotar-se-á como base de cálculo para recolhimento do ITBI os valores previstos no inciso 3 anterior, ficando assim suspensos para estas transferências o disposto no artigo 30 e 31, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal número 671 de 97. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em que colidir as disposições em contrário, ficando, entretanto, na sua eficácia condicionada às efetivações dos registros imobiliários pertinentes,
Iacanga, 4 de novembro de 2016. Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal. Ok. Esse projeto está tramitando em regime de urgência especial. Não. Eu queria saber se tem as assinaturas para que a gente possa ir à frente. Não, nós temos apenas 5 assinaturas. Então, esse projeto entrará na forma regimental para ser votado no próximo dia 16, porque não houve... Eu até passei o dia todo estudando esse projeto com o doutor Sebastião. Eu acho que a Câmara também se reuniu as comissões. E pelo que eu entendi, uma parte do grupo ainda não está convencido. Então, nós vamos respeitar, né, a opção deles. Então, a gente tem mais um período para estudar até o dia 16. Então, sessão encerrada, vocês estão convocados para o dia 16 para a gente definir, então, essa situação na sessão ordinária, ok? Pela ordem, senhor presidente. Acho que o vereador Edson quer fazer um adendo. Pois não. Eu não sei o que... O senhor precisa verificar por ser uma quinta-feira. Não, a gente sempre negociou. Eu tinha me esquecido disso aí. Alguém tem alguma... Por mim também. Todo mundo? Então, dia 17. Eu tinha esquecido desse detalhe aí. Então, fica... Vamos atender a sua exigência. Dia 17 cai que dia? Na quinta-feira, né? Então, dia 17. Fica para atender a solicitação do companheiro Edson, ok? Bom descanso e bom retorno. Sim, é ordinária. Não, ordinária, sessão ordinária.